Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo Advogados. Vamos fazer hoje uma análise conjuntural de uma situação que parece contraintuitiva, mas que no Brasil de hoje é uma realidade. Então, antes de adentrar no assunto, eu gostaria de pedir para você que está aqui se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, olhar aqui na descrição do vídeo, se você se interessar, entrar na nossa comunidade e estar sempre aqui com a gente, você que gosta, você que é produtor rural, você que é produtora rural, você que trabalha com agronegócio, advogado, enfim, você que gosta do setor, direito agrário, está no lugar certo, aqui a gente faz análise. Então, hoje o vídeo faz a seguinte análise. Safra recorde na produção, queda recorde na venda de maquinários. Eu vou analisar essas duas situações que foram notícias de hoje e me chamaram muita atenção, e então eu tentei analisar de uma forma conjuntural por que efetivamente há uma safra recorde, mas há uma diminuição de investimentos e as máquinas são o objeto que eu usei aqui para ilustrar uma situação que é muito maior, não é só no maquinário, que isso está acontecendo no agronegócio, especialmente de pequenos e grandes produtores, mas é uma realidade. Então, vamos lá para a gente dar uma analisada. Então, o cenário inicial, que foi divulgado ontem, depois eu vou trazer mais adiante todas as notícias e todos os portais da onde nós tiramos essas informações. Nós aqui não achamos nada, aqui a gente analisa fatos que são publicados e, de preferência, em portais, em repositórios, através de organismos oficiais com credibilidade. Então, o que a gente está fazendo é uma análise apenas do que foi divulgado e o nosso entendimento do mercado sobre isso. Então, o Brasil termina a safra 24-25, ou seja, a análise do ano passado, da safra do ano passado, que terminou agora em julho, né? Ano safra é julho a julho, né? Com recorde na produção de grãos. Então, uma combinação de clima favorável em algumas regiões, tá? Diga-se de passagem, porque teve aí situações em que não foi tão favorável assim, e mesmo assim houve essa safra recorde e uma maior área plantada, houve um avanço na área plantada, apontou um novo recorde para a safra com 350,2 milhões de toneladas de grãos colhidos. Essa é uma estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, um órgão oficial. Volume representa uma alta de 16,3% em relação à safra anterior e esse relatório previsto para outubro traz perspectivas para a nova safra que se iniciou agora, 25-26, há perspectivas de ainda ser maior do que a anterior, seguindo num movimento de crescimento da produção de grãos em território nacional. No relatório divulgado em 14 de setembro, né? Acho que esse número está errado, acho que é 11 de setembro, tá? A Conab projetou a produção brasileira em 135 milhões de toneladas para 14 de setembro do ano passado, perdão. Para 137 toneladas, número 18% superior ao registrado em 23 e 24, e esse dado representa um recorde histórico. E a estimativa adiciona pressão sobre as cotações no mercado interno, porque muito produto, o preço cai, como efetivamente você vai ver nesse vídeo. Então, o cenário global e macro que comprova a nossa safra recorde é essa aqui trazida pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas na prática, analisando o cenário, os dados mostrados anteriormente trazem uma reflexão. O recorde de produção significa resultado positivo financeiro ao produtor? O lucro líquido operacional da safra é positivo? Dá lucro? É lógico que aqui a gente tem que separar o joio do trigo. Existe o grande produtor, os gigantes produtores, que esses têm maiores condições de compra de insumos, têm maiores condições de crédito, têm capital próprio, têm terra própria, têm maquinário, têm uma estrutura que, mesmo que haja uma oscilação de preço, ele consegue aguentar. Agora, o médio e o pequeno produtor, que depende do preço final para ter o seu lucro ou o seu prejuízo,
de fato, mesmo tendo uma produção boa, se o preço não for adequado, ele não tem lucro. Ele produz bastante, ele vende, mas ele não tem lucro. E é isso que eu queria mostrar para você. Eu separei 3 commodities importantes do nosso agronegócio: soja, milho e açúcar. Para não falar de todos, porque o vídeo ficaria muito longo. Separei essas 3 para você entender, em contexto, em que pé nós estamos hoje com esses 3 itens especialmente. Então, eu vou trazer dados aqui para que a gente analise e verifique. Nós vamos passar por esses dados e depois nós vamos fazer uma conclusão em contraste com um dado também que saiu recentemente referente à movimentação das máquinas, como a venda de máquinas, o que denota diminuição de investimento. Quando há diminuição de investimento, a gente tem que saber por quê, e é isso que eu vou analisar no final. Então, o primeiro item é a soja. Então, veja aqui no quadro que está aqui. Eu estou aqui pequenininho e o quadro está grande. Quando eu vejo os meus vídeos, eu fico, Pedro, esqueci de falar, o Pedro está aqui comigo, tá? Não tem como fazer esses vídeos sem o Pedro, né? Estou acelerado aqui porque eu já gravei um monte de vídeo hoje, e eu estou vindo no flow aqui, no fluxo. Então, Pedro está aqui, nós estamos aqui, e é um prazer, né, hoje falar sobre isso aqui. E também, já seguindo orientações e solicitações dos nossos inscritos, da nossa audiência, nós estamos trazendo tudo agora em gráficos para ficar mais fácil para você na sua tela ver. Então, veja os indicadores da soja, 11 de setembro de 2025, esse vídeo vai ao ar no dia 12, né? Então, o indicador é de hoje, dia 11/9/2025. Então, veja que o valor da saca pela CPEA-Exalc, que é a USP, né? O Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Exalc, que é a USP de Piracicaba, a maior e mais conceituada faculdade de agronomia do Brasil. Esse preço é Porto de Paranaguá, tá? Então, posto lá a saca de soja, saca de 60 quilos de soja, R$ 141,00 na média, né? Tem ali a sua metodologia, valor em dólar, as variações que tiveram, variação diária do mês. Então, eu estou trazendo para você esses números para ver que, na média, aí, hoje está em torno de R$ 141,00 uma saca de soja. Pode passar, Pedro? Para a gente ver aqui a evolução, eu fiz um recorte de 5 anos, né? 2020 a 2025. Pode ver aqui que em 2020, ano da pandemia, estava em 136, foi subindo 21 quando abriu o mercado, explode em 2022, onde todo mundo começou a plantar soja, soja dá dinheiro, plantou-se soja. Em 2023 há um grande tombo, que teve uma superprodução, porque todo mundo vai plantar soja, tem muita soja, diminui o preço, veio a 128, 127, 116 já foi o preço esse aqui é um número dessa Copagril, que é o valor que ela paga, tá? Então veja como ali do 141 ele já chegou ao mínimo de 116 aqui em 2025. Então, olha como isso pode impactar diretamente, mesmo que haja uma grande produção, tá? Então, passando, eu fui avaliar se esse preço estava ou não estava, qual era num recorte de 3 anos, para trazer uma realidade mais próxima, tirando ali a pandemia e o ano que acabou a pandemia. Então, o valor atual da soja é 18,71%, quase 19%, inferior ao valor médio de julho de 2024, há um ano atrás, 7,78% inferior a julho de 2023 e 0,43% abaixo da média de 2022. Né? Então, olha como você vem trazendo os números e o recorte fica mostrando que o valor não está tão bom assim. Né? Essa é a fonte da CPEA. E o Brasil é o maior produtor de soja, a maior área plantada, e há uma produtividade aqui de quase 3.560 quilos por hectare. Então, há uma produtividade boa, mas o preço histórico da soja está caindo. O que isso gera? Gera um valor que, de repente, não cobre as despesas. Já fiz um vídeo aqui, eu te chamo a atenção, né, Pedro? Nós falamos de quanto é que precisa, nós fizemos uma análise ali de um caso que eu criei dentro do vídeo, quanto que precisa de soja por hectare para equiparar pelo menos o custo. Acho que é o vídeo da moratória, não é? Eu acho que é o vídeo da moratória. Se você tiver curiosidade de ir lá, para a gente não ser repetitivo, então convido a ver aquele vídeo, que é muito importante também sobre o moratório de soja, mas lá você vai ver efetivamente o impacto que isso tem. Agora vamos analisar o milho, né? Não vou ficar aqui também é a Conab, e o preço do milho vem despencando, especialmente esse ano, tá? Os dados da Conab e do CPEA apontam um alto armazenamento e baixa de preço, ou seja, os estoques estão cheios,
os produtores estão com pouco apetite de comprar milho, está sobrando milho no mercado nacional, e isso fatalmente faz com que o preço baixe muito. Então, a estatal projetou a produção brasileira em 137 milhões de toneladas 24, 25, número superior ao registrado em 23, 24. Então, veja, subiu muito a produção de milho, fatalmente caiu o valor. Tá? Então, aqui também, no próximo slide, a gente traz aqui um gráfico, né, de recorte, já chegou a 80, agora está em quase 54, então um valor muito, muito baixo. Na verdade, hoje o milho deve estar sendo negociado em torno de R$60, 59, R$60, aqui 11 de setembro de 2025. Então, veja, como já foi 80, nós estamos falando de 60, é uma queda muito grande na produção. Tá? E a terceira commodity que a gente veio analisar é o açúcar, né? Que é uma commodity importante também para o mercado nacional. Nós somos o maior exportador de açúcar do mundo, somos o maior exportador de soja, um dos maiores exportadores de milho. Então, são três commodities que impactam demais a vida do produtor disso e a balança comercial brasileira também, o desenvolvimento da nação, porque são produtos que são vendidos em larga escala. Então, os contratos do açúcar estão no menor patamar dos últimos 4 anos. Né? Eu trouxe aqui um recorte que na Bolsa de Nova York, para julho, fecharam a 16,13 centavos de dólar libra peso, né, que é a medida americana. É diferente da gente, né? Eles usam jardas, eles usam milhas, eles usam algumas medidas diferentes que a gente tem que traduzir para o nosso quilograma, nosso quilômetro. Né? Então, a libra peso do açúcar é o menor valor para um contrato de segunda posição, isso aqui é uma questão de mercado, mas é importante trazer a informação, desde abril de 2021. E em um ano, os preços já caíram 15,63% e a maior parte da queda se deu no último mês, quando os valores recuaram quase 10%, segundo o valor data, valor econômico. Então, são dados extremamente confiáveis de junho de 2025. Então, veja como o açúcar também está sofrendo, porque tem muita produção de açúcar. Já fiz um vídeo aqui também trazendo a informação de que houve uma superprodução de açúcar na Indonésia e na Índia e fez o preço nacional baixar. Então, veja no próximo gráfico como a evolução do açúcar nos últimos 12 meses, uma perda de 15,63%, no último mês 9,99%, explicando isso, para falar assim, mas esse número não fecha, não é? Em 12 meses caiu 15,63%. No último mês ele caiu 10% do valor que estava, não é somado. Tá? E no ano 24%. Tá? No ano de 2025. Então veja como houve uma queda acentuada e em dólar 13%. Então aqui só para você ter uma noção, esses números são de 16/6 de 2025. Aqui um gráfico também mostrando a evolução disso. E agora eu vou pedir para o Pedro sair dessa apresentação e eu vou mostrar para você de onde é que nós tiramos esses números, tá? Para efetivamente dar o embasamento necessário para aquilo que a gente está falando. Então, veja, o Globo Rural de 11/9/2025 mostra que nós temos aqui a produção. Eu estou olhando para cá porque aqui tem outra tela, aqui eu tenho outra tela e o Pedro está em outra tela aqui. Então, para olhar aqui eu estou vendo efetivamente o que está na internet. Então, por isso que eu estou olhando para cá, tá? Só explicando. Porque o Pedro controla aqui, eu tenho aqui a minha tela para ir acompanhando os dados, mas agora, como está saindo do computador do Pedro, estou com uma outra tela aqui para ver. Então, você está vendo na tela aí, o Brasil termina... Você está vendo aqui, né? Mas eu estou olhando para lá. Então, o Brasil termina a safra 2024-25 com recorde na produção de grãos. Agora vamos para o próximo. Folha de São Paulo. Soja cai em 2024, mas ainda gera 1/3 do valor da produção agrícola no Brasil. Próximo. Maior produtor de soja do país, Mato Grosso tem situação crítica para início do plantio. Isso já é o próximo plantio. Nível de umidade do solo é o mais baixo dos últimos 30 anos. Veja só, nós tivemos recorde de produção, 24, 25, mas 25, 26, nós estamos com dificuldade de plantar. Será que vamos ter, de novo, uma safra recorde? Pode passar para o próximo. Crise no campo derruba em quase 50% as vendas de máquina na Expo Inter. Já deu spoiler do que eu vou falar depois. Pode passar, Pedro.
Crise de crédito atrasa vendas e entrega de fertilizantes. 10% das vendas esperadas para a safra de soja ainda não aconteceram. Isso é agora, para agora. Então, vai ter atraso. Tem o solo seco, tem o clima ruim, está atrasando o fertilizante. Qual vai ser o impacto disso? Por que está acontecendo isso? Eu vou fazer um vídeo só falando do setor de fertilizante, por que isso está acontecendo. Porque está caro, porque o produtor está sem a linha de crédito, não está liberando dinheiro e está atrasando a entrega. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se te interessar, deixa um comentário aí que eu vou falar sobre isso também. Esse você pode pular, Pedro. Vamos para o próximo. Esse aí, beleza. Ó, com produtor endividado, venda de máquinas despenca. Mais um spoiler do próximo. Excedente global pressiona o preço do açúcar no mercado. Prova que o açúcar está caindo. Pode passar o próximo. Demanda por etanol e ração segura maiores quedas no preço do milho. Olha, se não fosse o etanol de milho no Brasil e a ração que vem desse etanol de milho, que também é um assunto interessante, para você que não sabe, hoje quase 20% da produção de etanol no Brasil é etanol de milho e não de cana. Então isso tem salvado, porque essas indústrias precisam de muito milho para produzir etanol, mas como tem muito e vai para a indústria nacional, o preço fica um pouco abaixo do esperado pelo produtor. Pode passar pelo próximo. Pressão externa e safra recorde. Preço do milho segue em queda no Brasil. Veja só, muito milho aqui, muito milho fora, comprovando o que a gente já falou. Vamos falar de açúcar de novo. Tendência do preço é de baixa, projeto economista. Pode passar para o próximo. Preço do milho cai em diversas praças e Conab reforça abastecimento. O que a Conab está fazendo? Está guardando milho para ajudar o produtor e poder ter lugar para estocar. Pode passar mais um pouco de soja. Olha lá, ó. Soja, preço é o menor dos últimos 3 anos, como a gente falou. E, por fim, esse é um site de Trading Economics que ele analisa, como você está vendo na tela aqui, ó, óleo cru, óleo Brent, gás natural, gasolina, óleo. Aí você pode ir lá, tem as commodities. Então, tudo é analisado aqui. Ó. Aqui nós estamos soybeans, ó, é o grão de soja, né? A soja in natura. Aqui ele vai vendo a variação, só para você entender que a gente está fazendo aqui coisa muito bem estudada e muito bem amparada em dados. Tá? Não estamos inventando nada. Eu acho importante isso, para trazer para você. Você viu o nosso vídeo, você pode comentar com seus amigos e pode falar até os números que nós estamos falando aqui, porque eles são, né, Pedro? São auditados. Veja quantas matérias só de portais da internet que a gente trouxe para abalizar o que nós estamos falando. Agora, pode voltar para a apresentação? Então, nós estamos com superprodução, estamos com algumas commodities em queda e teve a semana passada, foi encerrada a semana passada, a Expo Inter, lá em Eixo, Rio Grande do Sul, que é a maior feira de agronegócio do Brasil. É maior que a AgriShow de Ribeirão Preto. Tá? E saíram os dados. Muitas empresas não deixaram, Pedro, nem divulgar os dados tão ruim que foi de venda. Isso chamou muita atenção. Então, olha, vou chamar aqui como crise no campo derruba em quase 50% as vendas de máquinas da Expo Inter, como você viu lá na matéria. Lucro da John Deere cai 26% no terceiro trimestre de 2025. Tá agora se encerrando, vai se encerrar em setembro. E a crise de crédito atrasa vendas e entrega de fertilizantes, como a gente acabou de falar. Então, o que é isso na prática? Meu amigo, minha amiga que está aí me ouvindo aqui, e eu sou muito grato por você estar se interessando por isso, porque é muito importante que você saiba. Endividamento, juros altos e retração no preço da soja formam uma tempestade perfeita que derrubou quase metade das vendas das máquinas da Expo Inter 2025. E lá no Rio Grande do Sul, isso aconteceu de forma mais grave, porque lá teve a enchente, depois veio a seca. Então, o produtor gaúcho está extremamente endividado, extremamente preocupado. Devo ou não gastar? Não posso gastar. Então, mas não se esperava que isso fosse tão grave. Olha o número. As vendas de máquinas e implementos agrícolas, que tradicionalmente movimentam bilhões de reais, encolheram de forma inédita. O volume de negócio ficou em 3,78 bilhões, praticamente metade dos 7,39 registrados em 2024. Olha como isso é grave e como isso mostra o cenário do agronegócio brasileiro, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas não é só. Se o lucro da John Deere no trimestre caiu 26%, que é uma das que mais vende máquina, será que o da New Holland, será que da Case, será que da Valmet, será que
das marcas chinesas que estão no Brasil, será que eles estão performando bem? Eu andei conversando, os preços estão tão altos, as tecnologias embarcadas são tão grandes nesses novos maquinários que inviabiliza a compra. E um dado interessante, Pedro e amigo e amiga, tem produtor que compra essa máquina e não usa 5% da tecnologia que tem embarcada nela, porque não sabe operar, o operador não sabe operar, a fazenda não está preparada para a tecnologia que tem na máquina. Então, olha como o cenário está avançando tão rápido, a inteligência artificial dentro de um trator. Você esperar que um operador de máquina no Brasil entenda de inteligência artificial é algo que a gente precisa avançar muito ainda. Então, essas máquinas que de repente custavam um tempo atrás 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, hoje custam 3 milhões. Tem GPS que só o GPS com inteligência artificial, satélite, que faz comunicação, enfim, não é a minha área, mas eu tento entender um pouco para trazer em contexto, custa 300 mil reais embarcado dentro. Então, para o produtor que está nessa situação, vindo de tudo isso que nós estamos falando aqui, fica inviabilizado de comprar. Então, qual é a conjuntura que a gente está enfrentando, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui até para essa imagem, que é uma imagem do dia a dia, né? Selic, 15%, crédito negrado, empréstimo amarrando o produtor, ele não tem mais para onde correr. Tem lá o BNDES que está tentando injetar dinheiro, como a gente fez o vídeo de quarta-feira, falando da medida provisória, que está aí esperando que venha aí 12 bilhões vindo do BNDES, outras linhas de crédito, enfim, está se tentando fazer alguma coisa, mas veja só o dado, o Modern Frota, que é a modernização da frota, segundo o levantamento da Simers, que é uma consultoria, só em agosto caiu 96% em comparação a julho. Isso aqui é claro que não tem dinheiro. O produtor não tem apetite para comprar, porque ele não tem a certeza de que vai conseguir pagar, está caro para caramba. Como diz o nosso Pedro Rocha, Dr. Pedro Rocha, é bom, mas está caro, né? Então, quer dizer, é bom ter um maquinário melhor, que produz melhor, que performa melhor, mas com esse preço é possível? Então, esse número do Modern Frota me chamou muita atenção, porque praticamente de um mês para o outro não fez contrato nenhum, tá? Então, a realidade nua e crua do produtor. Saiu cria aqui, mas é crua, tá? O agricultor luta para manter a atividade viável diante do crédito restrito, custos altos e preços de commodity em queda. Essa é a realidade desse vídeo que eu queria trazer. Então, nós temos o safra recorde, nós temos expressivos números, área plantada maior, produtividade alta, mas o preço da saca, você viu lá que não é muito díspare, teve ali um pico em 2022, mas nos 5 anos o preço está razoável. O preço do milho, sim, está bem menor do pico que já teve, mas uma recuperação aí um pouco, uns R$10, talvez uns R$70, ele fique dentro de um valor que cubra as despesas. O açúcar caiu muito, mas o custo do Brasil, com juro, com fertilizante mais caro por causa de guerra na Ucrânia, guerra em todo quanto é lugar, está pressionando demais, tarifaço, tudo isso vem pressionando de uma tal maneira o agronegócio brasileiro que mesmo produzindo muito, o produtor, Pedro, não está conseguindo ter lucro, ter resultado, especialmente o pequeno e médio produtor. Então, o que fazer para sair desse cenário? De novo, eu não sou mágico, não tenho bola de cristal, eu não tenho como dizer o que vai ser feito de hoje para amanhã. Mas em nível macro, o Brasil precisa urgentemente baixar as taxas de juros, aumentar as linhas de crédito, como eu disse ali, o alento dessa medida provisória pode dar uma melhorada nessa situação, facilitar o acesso do produtor a essas linhas, né? Não exigir tanta garantia, tanta burocracia para o produtor acessar essas linhas, prazos e condições de pagamento que caibam no bolso do produtor, melhorar a oferta do seguro rural, ampliar o Proagro, ampliar a capilaridade do PSF, né, que é o Programa de Incentivo ao Seguro Rural, PSR, perdão, e investir em qualificação do produtor. Isso aqui é extremamente relevante.
O produtor que quer manter a sua propriedade, quer continuar no ramo do agronegócio, ele vai ser obrigado a se qualificar. Ele precisa entender que a atividade dele é empresarial, ele precisa entender que ele tem que ter uma gestão melhor, porque ficar só naquela conta, eu gasto X, eu vendo por Y e aí eu tenho lucro, ela não tem mais condição, porque as margens são tão apertadas que um pouquinho de aumento no custo, uma diminuição na venda, gera o prejuízo imediatamente. Então, o produtor, para se manter vivo no mercado, mantendo sua propriedade e sua atividade, precisa entender que é um empresário e que, como tal, deve fazer a gestão de maneira adequada. Cuidar dos números, documentos, registros da produção, com a mesma intensidade, zelo e carinho que cuida da lavoura, das criações e da fazenda. E tem que entender que a fazenda é uma empresa e precisa ser administrada como tal. Então, essa aqui é a análise conjuntural. O país precisa dar melhores condições, mas o produtor precisa melhorar como gestor da sua própria atividade, assim como eu, como advogado, preciso melhorar, assim como o Pedro, como designer, como marketing da empresa, precisa melhorar, sempre está cada vez mais antenado com o que acontece no seu setor, para que possa ter resultado bom, para que possa efetivamente ganhar dinheiro, pagar as contas e ter resultado. E foi pensando nisso que nós criamos o nosso programa de formação e transformação do produtora rural, no empresário rural, fazendo com que ele saia de uma administração, de um pedaço de terra, como eu ouço muitos amigos falando, eu vou lá para o meu pedaço de terra. Não, você vai lá para a sua empresa, você vai lá para a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara, é a sua empresa. Ele precisa entender e nós criamos um método para auxiliar que ele se diagnostique e chegue até o final do programa sabendo como efetivamente ser um empresário. E o nosso método Roma, que ensina o produtor a ter um plano de negócios, um plano de ação, um orçamento, registrar tudo isso, ter tudo isso documentado para que tenha melhores resultados em situações de normalidade, em situações em que tudo dá certo, em que a sua produção, a sua criação, a sua extração deu certo e ele vendeu, podendo ter mais lucros da sua organização, e em situações de anormalidade, ele ter o registro de tudo e poder acessar renegociações, reestruturação de dívidas, alongamentos, prorrogações, de acordo com a legislação, de acordo com os seus direitos, com a súmula 298, ou outras renegociações administrativas que demonstrem que ele efetivamente está passando por um período ruim, mas que ele tem capacidade de se recuperar. Então venha conhecer, se inscreve, entra no nosso canal. Se tiver dúvidas, deixa aqui como funciona o método Roma, e nós vamos falar para você. Eu vou até falar com o Pedro, nós não estamos em venda, mas se você interessar, logo nós vamos ter o lançamento, mais um lançamento do produto, que a gente faz lançamentos periódicos, você pode comprar. Mas se você tiver interesse e quiser conversar com a gente está à disposição de você para falar sobre o nosso método. Ok? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo, espero que você tenha gostado. Vou reforçar para que você deixe o seu joinha, o seu like, comente o vídeo, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, que é feito com muito carinho e com muito estudo para você, produtor, produtora rural e todo mundo que gosta de agronegócio. Ok? Te vejo na próxima, fique com Deus e até logo.